Meus amados, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, e eu me sinto honrado em ter mais essa oportunidade de poder estar falando para vocês um pouco de Jesus Cristo nesse culto tão especial. Acho que o culto, a base, o culto da igreja é o culto de ceia, o culto da Santa Ceia. É onde nós chegamos aqui, às vezes com o coração aquebrantado, às vezes triste, envergonhados, mas aqui nós recebemos de Deus o renovo que tanto precisamos para as nossas vidas, para as nossas almas. Eu gostaria de estar fazendo a leitura na carta de 1 João, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Diz, vocês podem acompanhar aqui pelo telão, viu? Diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Glória a Jesus. É raro às vezes, irmão, em que tem um culto de ceia para quem está ministrando a ceia não fazer aquela leitura clássica na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, começando ali do versículo 23, onde o apóstolo Paulo vai dizer: recebi do Senhor. Nós precisamos só entender que para nós estarmos aqui é um direito garantido que foi adquirido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, certo? Não é uma coisa que você ganhou de um homem, não. Você ganhou de Jesus Cristo a oportunidade de estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Então, quando nós observamos aquela carta que o apóstolo Paulo escreve aos amados irmãos ali da igreja de Coríntio, é uma carta em que ele está fazendo uma severa advertência contra aquela igreja, até então advertendo ela contra a profanação, digamos assim, desse momento sacro, desse momento da Santa Ceia. Eles perdem, ou seja, eles não verem valor nenhum nesse momento tão importante para a igreja. Então aquela igreja, ela é uma igreja imoral, eu posso afirmar isso, profana, indecente, em que ela não tem nenhum respeito por aquilo que é sagrado, por aquilo que é santo. A palavra de Deus registra, irmão, que eles se reúnem e na reunião deles há bebedice, há aqueles que se alimentam e deixam os outros sem se alimentarem, há embriaguez. Então é uma igreja que está vivendo um momento triste, posso afirmar isso. Então aquela carta que o apóstolo Paulo escreve, ela é uma carta de advertência àquela igreja que banalizou esse momento sagrado. E lá pelo versículo 17, eu queria que os irmãos acompanhem agora sim, eu quero que você acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 17, diz: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Ou seja, ele está dizendo assim: o culto que vocês dizem estarem realizando não traz nenhum benefício. Ele é um culto que envergonha a Deus. Ele é um culto que não traz espiritualidade nenhuma. E eu não vos louvo, ou seja, não tenho nada a elogiar a vocês com essa atitude. Então ela é uma igreja que ela precisa passar, digamos assim, por o crivo do Senhor. E o homem responsável, entre aspas, para divertir aquela igreja é o apóstolo Paulo, que não sei se vocês sabem, mas ele nenhum momento bom com a igreja ele está vivendo na época. Ele está vivendo um momento
em que a igreja, muitos desconfiam do seu apostolado, muitos desconfiam da sua espiritualidade, mas ele, com a autoridade que Deus lhe deu, ele escreve essa carta, irmãos, àquela igreja. E aquela igreja, no versículo 27, eu acho isso fantástico, porque ele faz tipo assim um traçado, diz o perfil do que os irmãos realmente estão vivendo. No versículo 27, eu queria que vocês fossem acompanhando comigo, por favor. Tem aqui, Vitor Souza? Glória a Deus. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Às vezes a gente imagina, poxa, o que é indignamente aí que o apóstolo está se referindo? Quando é que eu sou digno de tomar a ceia do Senhor? Humanamente eu diria que nunca, certo? Mas no caso aí do que o apóstolo está se referindo aos irmãos, é porque eles perderam. Ou seja, para eles a ceia não tem significado. É como aquela pessoa que entra hoje aqui e diz, eu vou tomar a ceia, é somente um pedaço de pão e um pouco de vinho. Se você, eu creio piamente que não tem nenhum aqui nesse estado, mas se tivesse, essa pessoa estaria no estado de morte. Porque a ceia do Senhor, ela é sagrada, ela é santa. E só quem pode participar da ceia do Senhor são os santos. Vocês têm que saberem disso, porque tem igreja por aí que dá ceia para quem aparecer. Não é isso. A palavra de Deus, ela deixa claro que a ceia do Senhor é para os santos, não para os profanos. Eu lamento, eu fico triste quando eu vejo aqui, no caso aqui, a irmã Maria, que por algumas normas da igreja ainda ela não pode estar participando conosco, mas vai chegar. Vai passar essa fase, irmão, vai chegar logo em nome de Jesus. Então, a advertência de Paulo, irmãos, é para que aqueles irmãos ele tenham respeito por aquilo que é sagrado, por aquilo que é santo. Porque as consequências deles não saberem fazer essa, digamos, essa separação, as consequências nós vamos encontrar no versículo 30, Vitor Souza. Glória a Deus. Por isso o quê? Por participarem da ceia sem discernir, sem saber o que estão fazendo, ou de forma indecente e imoral. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Noutra versão, estão fracos e doentes, e outros que já morreram. As consequências são drásticas para aqueles que, de forma irresponsável, diria assim, com a sua própria pessoa, participa desse momento aqui, irmãos. Isso aqui é uma coisa simbólica, em memória, mas quem instituiu isso aqui não foi o pastor Almir, não foi nenhum pastor que passou por essa congregação, por essa igreja. Foi Jesus Cristo, um dia antes da sua crucificação. Ele instituiu isso que nós chamamos de Santa Ceia. Para os salvos poderem participar, aqui tem renovo de aliança, aqui tem perdão de pecado, aqui tem a memória da cruz e ressurreição. E pela fé, nós entendemos que a vinda dele é certa. É isso que nós podemos acompanhar aqui na ceia do Senhor. Ela é simplesmente pão, corpo partido, vinho, sangue derramado, e comunhão, ou seja, aliança, renovo entre a igreja. Quando nós nos reunimos, é para essas coisas. É para isso aqui. Então, eu fico maravilhado no início do culto, irmãos. Glória a Deus. Eu tive uma presença gloriosa de Deus, irmão. Poxa, esse momento aqui, eu estar aqui nessa noite, nessa tarde e noite, é um privilégio que Cristo me garantiu quando no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 2, onde ele fala que aqueles que creram em Jesus, Deus concedeu, outorgou o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu estou envolvido nesse processo. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque não foi uma coisa adquirida como
O governador quis dizer com Paulo: eu tenho o título porque eu comprei. E Paulo disse: não, eu tenho por direito, né? E hoje eu também tenho. Nós temos por direito, porque Jesus comprou, pagou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos estar aqui. Isso é glorioso. Isso para mim é de encher a alma. Glória a Jesus. Porque dezenas e dezenas de pessoas não conhecem, não reconhecem o que é que você está fazendo aqui nessa noite. E você está aqui porque Cristo, na leitura que o Raios fez em 1 Pedro, até o do capítulo 1, versículo 18 em diante, comprou com seu precioso sangue. Glória a Deus. Isso é que é estar na presença e desfrutar aquilo que Deus, glória a Jesus, está nos oferecendo. Na leitura que eu fiz, eu queria que o Vitor só voltasse, por favor. Na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. O homem é eficiente, glória a Deus. E se vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. Ora, se na carta do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 2, vai dizer que Ele nos concedeu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, o apóstolo João está dizendo que Ele nos chama de filho. O que de fato somos? É uma afirmação. O que de fato somos? Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não sabe o que está acontecendo, não sabe de nada que está se passando aqui. Mas você sabe, glória a Deus. É por isso que você está aqui. Eu costumo sempre falar para os irmãos ali no Batente, irmão, que a base da igreja, ela é Atos dos Apóstolos 2:42, onde há ali pregação da palavra, comunhão, momento sacro, ou seja, batismo, ceia e etc. É a base da igreja cristã, da igreja evangélica, é ali. Nós não podemos de forma alguma fugir deste princípio, irmãos. Invente o que inventar. Para nós que somos cristãos, não abriremos mão de forma alguma desses princípios. Palavra, sacramento e a comunhão e oração. Glória a Deus. Oração. Para isso requer, irmão, coisas... negar, ou seja, abdicar, né, de coisas que o mundo nos oferece. Eu vendo ontem a doutrina do que o pastor estava pregando, poxa, esse culto aqui parece muito um culto de ceia, né? Que a mensagem ela envolvia isso aqui. E teve um trecho em que o pastor foi falar sobre orar e vigiar. Às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus simplesmente porque não entendemos essas coisas, orar e nem vigiar. Há pessoas que oram muito, vive até uma vida de oração, mas não vigia. Tem uma tradução, irmãos, que eu acho ela fantástica. Ela tem pouquíssimas Bíblias, viu? Olhai, orai e vigiai. Já viu? Na Almeida Corrigida tem. Nessa Bíblia aqui, ó. Marcos 13:33, Vitor Souza. Se tu encontrar, mas acho que não vai encontrar essa... Sempre eles, quando eles colocam olhai e vigiai, não tem orai. E quando eles colocam orai e vigiai, não tem olhai. Qual é a diferença que faz? Grande diferença, meus amados. Primeiramente, olhar não é a mesma coisa de ver e nem de vigiar. Eu estou precisando de uma caixa de som, só um exemplo para vocês compreenderem. E eu disse que quero uma caixa de som. A Edivânia, quem trabalha no Dr. Francisco, chegou e disse: tu viu aquela caixa de som que tem lá? Quando tu entrou lá, eu disse: vi. Eu passei e vi, eu não olhei. Alguém que olhou a caixa vai dizer que ela pega Bluetooth, que ela pega isso, que ela pega aquilo e tal. É uma pessoa que olhou. Eu vi, mas não olhei. O que é isso? Quando nós, na nossa vida espiritual, nós, segundo o que está registrado em Marcos 13:33, quando diz olhai, quer dizer assim, tenha uma visão panorâmica. Vigiar, em seguida, e ore. É tudo que nós necessitamos para ter uma vida saudável. Olhar, orar e vigiar. Porque se nós vivermos baseados nesses princípios, hoje você entende o que é isso aqui.
A ceia do Senhor. Por quê? Porque você entende o processo que aconteceu na sua vida. Desde que você era perdido, melhor dizer assim, a conversão, a santificação, todo esse processo que Deus vem fazendo na sua vida, para que hoje você participe desse momento aqui, sem nenhum peso na consciência. Eu luto muito para que se compreenda principalmente isso aqui. Porque se nós compreendermos o que é sagrado, irmão, da igreja, nós teremos uma vida bem melhor, abençoada na presença de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. É que nós compreenda aquilo que Ele deixou estipulado, determinado. E vivamos por isso. Hoje é Santa Ceia. Amanhã, Santa Ceia de novo, né? Num culto normal seria um culto em que para a família. Mas não deixa de ser o momento que você tem que estar atento. Olhando e vigiando. Esse interessante que quando o Marcos está falando isso, ele está falando sobre as coisas que vão acontecer. Sobre a vinda e os finais do tempo. Porque nós não sabemos quando é o fim. Aí ele usa esse olhar e orar e vigiar. Mas para a nossa vida isso aí é constante. Nós podemos esperar só quando se aproximar do fim. Isso aqui é para o nosso cotidiano. Nós temos que estar sempre atentos àquilo que Deus tem nos determinado para as nossas vidas. Falei para o Raio assim, Raio, eu estou me tornando um pregador de Santa Ceia. Glória a Deus. Se aproxima aqui hora de 6 e aproximadamente 6h10. Nós vamos agora passar para aquele que é importante para nossas vidas. A ceia do Senhor. Que você seja abençoado nessa noite e você possa participar. Irmão, se eu estou afastado, eu posso participar da ceia? Reconcilie e participe da ceia. Eu discuti com a pessoa, irmã, posso participar da ceia? Está aqui, peça perdão, reconcilie e participe da ceia. A ceia é comunhão. É momento em que você vem para se aproximar de Cristo, de Deus. Você quer pedir perdão e quer continuar a mesma vida, você entra em estado de morte se você participar. Por isso eu aconselho. Venha nessa noite, participe da ceia do Senhor. Ela é o momento ímpar da nossa fé, da nossa caminhada espiritual, irmão. Ela é o ápice, melhor dizendo. É aqui onde nós encontramos renovo da aliança. Eu sempre gosto de falar isso, porque aqui é onde eu me lembro da cruz do Calvário, do sangue derramado em meu favor, do corpo rasgado em meu favor. Mas eu me lembro de uma coisa extraordinária. 3 dias depois da ressurreição do meu Senhor, onde Ele garante que como Ele ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos. Então participaremos nesta noite com alegria, com gozo, com júbilo, porque foi o Senhor que nos deu essa oportunidade. Amém, pastor.